A paz de Cristo, Deus abençoe grandiosamente. Você está no canal Júlio César, só a verdade. O nosso assunto aqui hoje é um assunto bastante polêmico, né? Posso ou não casar novamente? Esse é o nosso assunto de hoje e espero que venha edificar a sua vida. Espero que venha edificar a sua vida. Desde já se inscreva no nosso canal Júlio César, só a verdade. É um canal que tem por objetivo de edificar grandiosamente a sua vida. E não se esqueça de deixar também o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal. A pergunta é o seguinte: eu posso casar novamente? O que a palavra de Deus nos fala a respeito do segundo casamento? Pastor Júlio, eu posso casar de novo? Qual é a possibilidade de um novo casamento? Através de uma traição, eu posso casar de novo? Irmãos, é um assunto bastante polêmico. É um assunto bastante polêmico. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, lá diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se entregam à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. A Bíblia está dizendo que honrado seja o matrimônio, o casamento entre todas as pessoas. Porém, aqueles que se entregam à prostituição e os que cometem a traição, o adultério, a Bíblia diz que Deus os julgará. A gente já examina nesse texto que a Bíblia não está dizendo, olha, os que cometem tais coisas, a mulher vai separar dele e vai casar novamente. Não, a Bíblia está trazendo uma punição aos que cometem o ato do adultério, que é o ato da traição. É o que a Bíblia nos ensina. O que é que está escrito lá no livro? Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que está escrito lá no livro de Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 8 diz assim: digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhe é bom que se ficasse como eu, mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Será que Paulo não tinha consciência daquele texto de Mateus, quando Jesus ele é interrogado pelos fariseus a respeito do divórcio que Moisés permitiu dar, a carta de divórcio, né? Eles chegam até Jesus e dizem: mestre, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar suas mulheres. Mas eles estavam perguntando a Jesus por quê? Porque eles queriam tentar ao Senhor. Eles não queriam ser ensinados, eles não queriam aprender, eles queriam tentar a Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Eles queriam tentar ao Senhor. Era isso que eles queriam fazer. Então Jesus disse: olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar as suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Deus ajuntou o matrimônio, o casamento, ele foi criado e instituído por Deus. Quando Deus ele cria Adão, coloca Adão no Éden, Adão fica sozinho por muito tempo, até que Deus olha e disse: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma disjuntora que esteja como diante dele, e faz Eva. Quando Adão vê Eva, o que Adão disse? Essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi formada. Agora deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos um corpo só, uma carne só. Agora a pergunta que eu faço: como que a gente pode separar um corpo só?
Não tem como separar um corpo só. Um corpo só, ele só pode ser parado, só pode ser separado através da morte. Então Paulo, ele tinha noção do que Jesus estava dizendo. Jesus disse, não é a vontade de Deus o que foi feito. Moisés permitiu, não Deus. Moisés permitiu por causa da dureza dos corações de vocês, permitiu repudiar as vossas mulheres. O repúdio na época, ou seja, o divórcio na época, irmãos, custava muito caro, não é como hoje. Para repudiar na época de Moisés, era um valor muito alto e até a metade dos bens do homem tinha que ser passado para a mulher dentro do divórcio. Né? Então eles começaram a brigar dentro dessa situação, até que Moisés permite repudiar a carta de divórcio para poder facilitar a situação, porque eles estavam vivendo como animais, né? A situação deles era terrível, eles eram duros de coração, mas não era vontade de Deus e nem a permissão de Deus. Então Paulo, ele tinha consciência de tudo isso. Se o adultério, se o homem cometer adultério ou a mulher cometer adultério, e ambos os dois estiver livre ou vice-versa estiver livre, então Paulo está entrando em contradição naquilo que ele está dizendo. E Paulo tinha consciência disso. O adultério, ele não pode ser perdoado, ele pode ser perdoado. Os únicos dois tipos de pecado que não pode ser perdoado, só tem dois em toda a Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo e receber os 666 na mão. Quem comete esses dois tipos de erro não pode ser mais perdoado, está condenado para sempre. Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 14 e versículo 9, a Bíblia diz que o terceiro anjo segue dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber os 666 na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre para todo sempre. Ou seja, está condenado os que adoram a besta e é carimbado. Então, para esse tipo de pecado e o pecado de blasfêmia, não há perdão. Todos os demais pecados há perdão. O adultério, há perdão. Há perdão. Né? A pessoa comete um adultério não é porque quer, irmãos, é por uma fraqueza, por, sabe, um momento difícil, um momento de falha, porque nós somos ser humano e a pessoa acaba caindo no erro. Mas esse tipo de pecado tem perdão, se assim a mulher quiser perdoar. Então Paulo, ele está dizendo, olha, digo eu e não o Senhor, que o marido não deixe a mulher, que a mulher não deixe o marido. Se o marido deixar a mulher, se a mulher deixar o marido, que fique sozinho. Está escrito aqui onde eu acabei de ler. Ou que reconcilie de volta com o seu marido. Ou que o marido reconcilie de volta com a sua mulher. Ele não está dizendo, olha, que o marido não deixa a mulher. Se deixar, se não der certo, casa com outra pessoa. Ele não está falando isso. Ele está falando que o marido não deixa a mulher, se deixar, que fique sozinho. Ou que reconcilie com o cônjuge de volta, está dizendo a palavra do Senhor. Né? Quando a gente vai aqui para o livro de Romanos, quando a gente vai aqui para o livro de Romanos, a gente encontra uma coisa aqui bastante interessante. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, sujeita como? Pela lei do casamento. Enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, livre estar da lei do marido, ou seja, do casamento. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre estar da lei. Assim, não será chamada adúltera se for do outro marido. Está vendo, irmãos? Olha o que está dizendo Paulo. Olha o que está dizendo. Ele está dizendo, enquanto o homem viver ou a mulher viver, se a mulher for do outro homem, a Bíblia diz que será chamada de adúltero, de adúltera. Mas morto o marido, livre estar da lei do marido,
podendo casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Então a Bíblia condena um segundo casamento, né? A Bíblia condena a tal ação. Ela não está dando uma vazão ampla para o segundo casamento. Ela não está dando uma vazão ampla para o segundo casamento. Quando a gente vai para o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui rapidinho. No livro do profeta Malaquias, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Aborrece o repúdio, aborrece o divórcio, aborrece aqueles que deixaram as suas mulheres para casar novamente. Malaquias, eu acho que eu passei. Malaquias, capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo ou se é capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Eu vou ler um pouquinho mais em cima, no versículo 10. Olha o que está escrito. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filhas de deuses estranhos. O Senhor estimpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a vossa oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. E dizeis, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. Não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. O que é que estava acontecendo? Israel, os filhos de Israel começaram a separar das suas mulheres, porque infelizmente elas começaram a alcançar uma idade mais avançada, e eles começaram a casar com as mulheres mais novas, com mocinhas novas. Está entendendo? Então eles iam cultuar, eles iam oferecer sacrifício para o Senhor, e o Senhor toma o profeta e diz assim, vocês foram desleal, vocês cometeram abominação, vocês romperam o concerto do Senhor, a qual ele ama, e o Senhor não vai aceitar mais o sacrifício de vocês. Então eles perguntam, mas por que, Senhor? E o Senhor diz, porque vocês foram desleal com a sua companheira, com a mulher do seu concerto, com a mulher da sua mocidade, ao qual o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. Qual seria a razão do Senhor estar lembrando lá a mulher da mocidade, né? O Senhor está dizendo, olha, essa jovem, aquela jovem que você casou, é essa mesma mulher que hoje você está jogando fora para casar com uma mais nova. Então o Senhor estava repudiando Israel. O Senhor estava falando, eu não aceito nenhum tipo de sacrifício das mãos de vocês, porque as suas mulheres pegaram uma idade, ficaram mais velhas, vocês estão jogando ela fora, se esquecendo da mulher da sua mocidade, se esquecendo que eu estive no dia do casamento, eu fui testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade, a mulher do seu concerto, ao qual tu fosse desleal, e casaram com filhas de deuses estranhos. Repudiaram suas mulheres e começaram a casar com outras mulheres, e a Bíblia diz que o Senhor faz o quê? Olha o que ele vai dizer aqui agora, ó. Olha o que ele vai dizer. O Senhor dos... Aqui, ó. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seus vestidos, né? O Senhor está dizendo, eu aborreço o divórcio, eu aborreço o repúdio, eu não aceito esse tipo de atitude, o Senhor está dizendo. Porquanto, irmãos, vamos lutar, você que é casado, você que tem a sua esposa, você que tem o seu esposo, lute para você permanecer com ele até o fim,
né? Lute. Os casamentos, é normal que tenha muitas vezes aquele momento de desentendimento, porque não tenha casamento que não tenha, mas vamos aprender a permanecer casado com as nossas esposas e também as mulheres com os seus maridos, porque Deus, ele não é de acordo ao divórcio. Deus não é de acordo ao divórcio. Amém? Deus te abençoe grandiosamente. Você está no canal Júlio César, só a verdade. Que Deus abençoe, que possa ter edificado a sua vida e até o próximo vídeo.